Salve nação, saudações. Estou furioso, galera, com este resultado, porque até então o Flamengo não tinha tomado nenhum gol com o Tite e em 10 minutos tomou 3 gols, cara. Que apagão que deu no Flamengo, né? Nessa defesa que estava vindo bem, né? O Flamengo não fazia um grande jogo, estava vencendo por 1-0 e deixou o Grêmio virar assim, ó, num estalar de dedos. Em 10 minutos fizeram 3 gols. Separei aqui para vocês um corte do Linha de Passe pós-jogo analisando este jogo do Grêmio e Flamengo. E o Tite? O que o Tite fez de diferente? Por que isso aconteceu? Vamos ver o que os comentaristas irão falar agora. Já quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. No final, eu vou contar mais um pouquinho do que eu achei desse jogo, cara. E o Bruno Henrique, hein? Cara, depois que começou as negociações pela renovação do Bruno Henrique, o cara sumiu. Hoje, o primeiro gol do Grêmio saiu num erro dele. Pois é, cara. Com Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Jean Oddi e Paulo Calçade. Primeiro tema da noite, a vitória do Grêmio. A derrota do Flamengo, a primeira derrota de Tite no comando e uma derrota de virada. Tudo parecia, né? Tem uma vantagem, tem um jogo a mais. A diferença é a mesma. O Palmeiras se aproximou, mas tem 50 pontos também. Acho que a forma como entra em campo no final de semana também. Exato. Sem esse bafo no cangote. Então, o que é na terça-feira não serve para quarta, né? Nesse futebol onde todo mês é janeiro. O tiro janeiro. saiu pela culatra, amigos. A gente teve realmente uma rodada muito legal. O Palmeiras que voltou a jogar, a ter intensidade, ter velocidade, movimento como nos bons tempos do time do Abel e aplicou em cima do São Paulo. O Flamengo, que diante do Grêmio parecia mais um daqueles jogos do Tite no início do trabalho. Tá bom, o adversário te traz problemas, não foi assim o jogo todo, mas no jogo do Vasco, o Vasco em vários momentos foi muito bem, suportou o Flamengo. Quem disser... Atacou o Flamengo? Quem acreditar que o Vasco, que foi injustiça no placar com o Vasco, não está errado, mas o Flamengo saiu vitorioso. Hoje, nesta sequência, o Grêmio não permitiu esse tipo de coisa. O Grêmio vence o Flamengo e vence bem, porque é uma virada, né? Contra um time que o Grêmio se preparou para... Você vai ficar mais com a bola aí e eu vou ver aqui o que acontece. O que você encontra no Flamengo é a manutenção de uma estrutura. O time tem uma estrutura hoje. Não é mais aquele time do São Paulo que a cada rodada era um negócio diferente. Você tem o Gerson, é o jogador do lado direito, salva quando tem uma substituição, ele pode mudar, mas o Gerson joga na direita. Quando não é o Bruno Henrique, foi o Cebolinha no jogo de hoje. O Pedro é o centroavante, a Arrascaeta joga no centro, Thiago e Pulgar. O Tite tenta dar o quê? Uma sequência a uma ideia. Se vai ser a ideia que vai tornar o Flamengo vitorioso novamente, a gente não sabe. Mas nesta série de jogos com espaço muito curto, o Tite estreou semana passada. Já tem 3 jogos. O Flamengo tem uma ideia, não deu certo, não funcionou. E a gente pode discutir aqui os aspectos dessa grande vitória do Grêmio. Porque tem a derrota do Flamengo e tem a grande vitória do Grêmio, que começa a se livrar um pouco daquelas pancadas, ou melhor, da pancada do clássico, né? Um Inter e Grêmio, aquilo mexeu muito com as estruturas. Eu acho que hoje teve uma boa resposta. O que vinha acontecendo algumas vezes com o Grêmio, Vitor, o time, dentro das partidas, quando pintava o revés, se abatia demais. E hoje, o Grêmio, mesmo perdendo para o Flamengo, e o Flamengo parecendo ter o jogo controlado, ele não desiste em momento nenhum. Ele não se abate, ele continua competindo, mesmo claramente tendo menos time que o Flamengo. Sem dúvida. E foi recompensado hoje. Concordo contigo. Boa noite a você, ao Pedro, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs do esporte. Esse é um jogo de um time que ele é muito melhor com a bola do que sem, é o Grêmio. Eu não acho que o Grêmio tem um grande time quando a gente fala dos jogadores, né? Acho que é uma equipe ali que fazia uma campanha quando estava em segundo lugar, terceiro lugar, para mim melhor do que eu imaginava que seria no início da temporada. E também o Grêmio não é ruim como vinha sendo
quando eu falo dos resultados nas últimas partidas. Né? Eu acho que estava muito dos extremos, e isso faz parte do torneio de pontos corridos, porque quando você tem um time de nível muito alto, ele consegue manter esse time de nível muito alto, as oscilações são menores. Quando você tem um time muito bem preparado, coletivamente, mentalmente muito forte, as oscilações são menores. Quando você tem uma equipe que, mesmo sendo uma equipe boa, ela não consegue manter a regularidade, a gente vai ter essas pequenas fases boas e ruins, como o Grêmio teve, e o Grêmio com uma colocação interessante no campeonato para aquilo que a gente imaginava no início da competição. Mar da área, porque era tudo que o Flamengo permitia. Não é que o Grêmio tivesse criado muito, que o Grêmio tivesse gerado um caminhão de chances, mas o Flamengo estava deixando o Grêmio se aproximar. Aí eu acho, para falar das substituições, eu não discuto as substituições do Tite. A única que dá para discutir, aí eu estou com o Pedro, é a saída do Pulgar, e vamos ver se foi uma questão física. Cartão Talvez. Foi o cartão. Levou cedo, né? Porque assim, a saída do Pulgar, para quem está jogando ou está disposto a jogar daquela maneira, é mais discutível. Até porque, até mesmo o cartão, aí é discutível, porque se você vai jogar já com as linhas mais baixas, se você não vai marcar alto, se você vai permitir... Já muda, porque a sacada dele, desculpa, Jean, é sempre ter os dois caras posicionados. O Pulgar e o Thiago no primeiro jogo, o Pulgar e o Thiago no segundo jogo, era o que tentava ali. Aí cai o Gerson. O Gerson girou nas 3 posições da frente, mas não Gerson, nessa. Tanto, foi do segundo se tempo. você for ver o mapa de movimentação do Gerson, é isso. Ele jogou em todas hoje, né? Em todo lado do meio campo. Mas assim, o que eu acho que dá para discutir é a saída do Pulgar para a entrada do Everton Ribeiro. Podemos até discutir quem poderia ter entrado ou não. De resto, as outras duas mudanças que acontecem pouco antes dos gols do Grêmio, qualquer técnico em sã consciência que tenha o Bruno Henrique e o Gabigol no banco de reservas, com 15 minutos de jogo para ser disputado, tendo esses caras a capacidade que tem, a habilidade que tem, até mesmo aproveitando-se do espaço que o Grêmio estava deixando, porque era um Grêmio que estava tentando buscar o resultado, qualquer técnico no planeta teria colocado tanto o Bruno Henrique como o Gabigol. Então, acho que essas substituições que ocorreram imediatamente antes aos gols do Grêmio, acho que não dá para discutir. O que você pode discutir é, a saída do Pulgar, e mais do que isso, a postura do Flamengo, que poderia, inclusive, pelo que estava o jogo e pelos jogadores que tem, ter tentado resolver a parada com o segundo gol. E a gente entende a decepção do torcedor rubro-negro, porque era o jogo para você assumir a vice-liderança com a derrota do Bragantino, para você botar uma pressão no Botafogo que não jogou e que está incomodado com o fato de não ter jogado. E, ao invés disso, o Flamengo perde uma posição, cai para a 4ª colocação e, de fato, fica muito, muito improvável a conquista do título, na qual acho que vários torcedores já estavam acreditando. Que tipo de avaliação dá para fazer desses 3 primeiros jogos do Tite? Além de ir muito cedo para avaliar. O Calça toca num ponto... Já vou desarmar o cara. É muito cedo, Paulo. Não, mas o Calça toca num ponto que... Você não foi amigo. Uma semana, 3 jogos. Em uma semana você já tem 3 jogos. Eu não posso falar que o balanço é negativo, porque o Flamengo ele não tinha um equilíbrio para se defender. O Flamengo não tinha controle emocional dentro do jogo. O Vitor apontou muito bem. Quando tenta sair daquele jeito meio desordenado, lembra aquele Flamengo antigo. O Flamengo teve isso no primeiro jogo, o Flamengo teve isso no segundo jogo. O Vasco no segundo tempo, se eu não me engano, ele finaliza 10 vezes. Mas são 10 vezes, mas são 1 ou 2 no gol. Tem a cabeçada que o Rossi pega. Então, ele estava ali. Se ele era minimamente passivo com a bola muitas vezes, ele tinha um certo controle do jogo. Sim. Há uma questão, é meio clichê, mas o tal do saber sofrer. Ele sabia onde ele estava controlando. Ele lança a mão das mudanças. Tecnicamente, o Gabriel entra muito bem faz um movimento naquele jogo e tem a chegada do Gerson, que vinha muito bem também no primeiro jogo. Então, a gente não pode falar ontem que você começava a ver traços do Tite de sintomas ali positivos e que agora não, agora o balanço é negativo. O balanço não é negativo, só que você chega em outubro, reta final de outubro, falando em 3 jogos em uma semana de um novo trabalho que está mirando 2024. Quinta, domingo e quarta. O Tite é muito 7 sincero. dias. Pode ser um pouco de tirar o peso, mas ele fala, eu preciso garantir a vaga para a Libertadores. Vence 2 jogos, o Botafogo tem um empate. Se muda a expectativa do torcedor. Mas para dentro de campo, 3 jogos, 3 vitórias seria talvez algo que a gente ia estar aqui debatendo. Como é que virou tanto? Como é que o Flamengo não vence? Não digo que é negativo. Eu acho que ficam algumas lições. É um Flamengo passivo. Não dá para ser passivo se você não tem um encaixe muito estabelecido, um controle de retomar esse controle. O Flamengo não conseguiu retomar o controle após o empate do Grêmio. É um Flamengo que hoje a mudança de trazer o Gerson, que já tinha ido bem, em 3 funções ali mais avançadas, hoje quando ele recua, não funciona e ele vai entender com o tempo, e é entendimento de elenco do Tite, que o Pulgar
Ainda que tenha um cartão, talvez seja mais fácil você conversar e proteger do que sacá-lo do time. Do ponto de vista técnico, o Pedro, que não vinha sendo brilhante, não foi bem. O Gabriel não foi bem. O Bruno, é aquela coisa, né? Imaginou-se que o Grêmio atacar, ele ia ter espaço para jogar. O Grêmio empata, acaba que o Flamengo precisa ter a bola, ele não tem o espaço para ir atacar. O espaço acaba sendo uma substituição que você pode discutir. Mas eu não vou falar que é um balanço negativo. Também, isso né? é Então, o contexto do jogo. É. Eu não vou falar que é um balanço negativo. Balanço negativo que em 3 jogos um time que não tinha organização nenhuma nas últimas semanas conseguiu minimamente se defender, aproveitar as poucas chances que tinha e ser letal nas 2 partidas anteriores. Hoje, quando parecia que ele tinha um controle, ele volta para um segundo tempo passivo e um Grêmio tentando mais, ainda que não fosse ordenado, mas tentando mais. Você que falou que já teve momentos melhores ofensivos, foi Jean, não sei, na temporada, o Grêmio. O Grêmio, eu falei. Sim. Não era tão ordenado, mas ele começa a desestabilizar esse Flamengo. E aí tem muito do início de trabalho, vai tatear, vai entender Tem que não muito dá pra do que é um recuar jogo de futebol. Certo jogo. Claro. Do que dá certo. O Jean falou, ninguém esperava sair um 3. Empatou, fez 2, fez 3. Aquilo ali desmonta. O que você pensou na substituição já não é o cenário. Então, também nem tanto ao céu, é início de trabalho, 2 jogos, nem tanto não tem acho o seguinte, balanço negativo, porque hoje o Tite ou errou, os jogadores não estavam bem, ou o Grêmio foi A construção do Flamengo foi menos passivo. tem sido uma construção sustentada. O Flamengo, por exemplo, segura os seus 2 volantes, inclusive em saída de bola um pouco mais, exatamente, caso perca a bola, você não vai ter muitos jogadores na frente da linha da bola, você tem uma condição de recomposição melhor, porque a saída de bola não está preparada, né? Então, o Flamengo, ele está sendo preparado pelo Tite para ser uma equipe mais equilibrada, principalmente na parte defensiva. Como o Calçade falou, não tem tempo de trabalho, não dá para imaginar que ele vai fazer um grande trabalho na construção Pro ano ofensiva. que vem? Para a necessidade desse ano, Eu acho para que isso era entender quem necessidade consegue também. cumprir coisas que ele pensa que são necessárias no jogo e para aí entender como ele vai armar esse time para o ano que vem. Porque eu não imagino, por exemplo, o time do Tite jogando como joga o time do Guardiola. É um outro tipo de futebol, é um outro tipo de técnico. Você fala, mais parecido com o Ancelotti. Pode ser. Um time mais adaptável, mesmo sendo um pouco mais ousado do que os clubes em que o Tite trabalhou tenham sido. Apesar de eu achar que o Corinthians 2015 jogava muito bem com a bola. Para tornar esse time ofensivo. Então o que ele faz? Ele tenta montar um time mais conservador. Porque é a necessidade do Flamengo no momento. E mexer pouco. E mexer pouco. E colocar o Everton Ribeiro contra joga para a direita, o Gerson, que é um jogador que ele já foi pode atuar em qualquer posição, já jogou em todas, o Cebolinha entra pela esquerda aberto, o Pedro é o centroavante, a Arrascaeta joga por dentro se movimentando, os 2 volantes sustentam, os laterais descem quando podem. É o beabá do beabá do beabá para que esses caras readquiram a confiança, um ambiente melhor enquanto isso, enquanto ele percebe ali, eu acho que é a grande questão, o comportamento dos jogadores, principalmente sem a bola, para entender com quem ele vai poder contar na próxima temporada. Eu acho que tem coisas favoráveis no fazendo o que é momento preciso. do Flamengo. Chegada do novo treinador, que é um cara que, além da capacidade que tem para organizar uma equipe, ele veio para apaziguar o ambiente. Ele não veio jogando gasolina. E o ambiente não muda por causa de hoje, né, Calçado? Não muda. Mas é assim, o cara que acender, vem... apagar uma luz. Porque o balanço é positivo também por isso. O cara que vem, sim, ele vai mexer no campo e vai mexer fora do campo, não vai ampliar o que já tem. Talvez vai reduzir a tensão. Isso é favorável. A outra é, final de temporada, uma temporada em que o Flamengo foi um horror, porque o orçamento do Flamengo, alguma coisinha ele precisa disputar. Sempre entendendo que o futebol, você tem um monte de gente disputando, 20 na primeira divisão, mas, poxa, para quem tem o maior orçamento e olha para o banco, tem titulares em todas as outras equipes, nos reservas do Flamengo são titulares na maioria dos times. Então, você fala, peraí, alguma coisa o Flamengo vai... E o nível do futebol vai disputar. apresentado na final do Carioca, na eliminação contra o Olímpia, né? No primeiro jogo, principalmente contra o São Paulo. Quer dizer, são muitas marcas. Acabar de elencar da as temporada. vantagens. Muda o treinador, você melhora o ambiente, você tem jogadores em período de... Existe ali um momento de quem fica, quem sai. Então, eu serei descartado ou eu provarei que devo ficar. Alguns estão nessa situação, com um contrato ou sem contrato, porque alguns contratos vão vencer, vamos analisar se fica. Outros podem ter contrato vigente. Espera aí, amigo, vamos ter que arranjar um negócio para você. Então, este final de temporada é um final apaziguado, que você coloca o Flamengo numa disputa por uma vaga
Se ele ganha hoje e o Botafogo tropeça, é outro campeonato. Por tudo isso Mas que você não falou, é esse. Hoje não. Eu só acho que assim, beleza, é aquela que a gente se fala, ninguém vai, evidentemente, condenar técnico no primeiro, e não dá para condenar o Tite, ninguém é maluco de fazer isso. Eu só acho o seguinte, nós estamos falando do Flamengo, estamos falando de um elenco absolutamente fora de série. Nós estamos falando de um time que começou hoje no banco de reservas com Gabigol e Bruno Henrique, para a gente ter... Entre outros. E Everton Ribeiro, entre outros. Então, assim, para a gente ter uma noção de... A gente está falando dessas vantagens ou dessas consequências imediatas à chegada de um treinador que qualquer time automaticamente tem. Eu concordo com o Calçade. Essa coisa do cara que chega e que automaticamente muda, gera um choque ali e às vezes isso tem um impacto positivo. Isso é provado, inclusive, por estatística, cientificamente. Você tem os caras querendo mostrar serviço. E você tem, acima de tudo, e isso não dá para esquecer, uma qualidade técnica absurda. Então, o que eu acho só é que o discurso do ok, tempo, ninguém vai crucificar o técnico, ótimo. Mas existem jogos, existem contextos, existem situações em que você tem que fazer valer a qualidade técnica dos jogadores que você tem. Mas é com os jogadores, não é com o técnico. Então, tudo bem. É só essa questão. Mas se é com os jogadores... Então essa chave estava na mão deles o tempo todo. Mas eu acho que o primeiro por isso que eu tempo... não acho que eu acho que o treinador estava na mão Eu deles. acho que o primeiro tempo que Então não é eles brilhante... sacanearam quantos esse ano? Pra mim, gente, o primeiro tempo que não é brilhante tem um vacilo Eu também não- pontual do não Grêmio abraço e a a tese qualidade de- de Cebolinha pra resolver Não, ali. mas- O segundo tempo, acho também que tem uma circunstância ali. A mexida, os gols em sequência, isso condiciona Não, também. mas Acho é que assim, só senão, qualidade. porque o meu ponto é, senão a gente trata tudo como iguais, assim. É claro que alguém que assumiu o Goiás há 10 rodadas... Se fala do Mano Menezes, que pegou terra arrasada no Corinthians, tem isso. um Você um tem tom. um nível de dificuldade para concordo. fazer o time jogar menos e ganhar tolerante seus hoje, então. jogos. É menos tolerante Você hoje. pega um Flamengo, com tudo que o Flamengo tem hoje, você tem um outro nível de dificuldade. Então, o que eu só não concordo é com essa equalização das dificuldades de... são 20 times na Série A. Qualquer um que pegar agora, assumir um time a 10 rodadas do final, vai ter o mesmo nível de dificuldade, é preciso dar tempo. Não, para alguns... Então você Depende do que ele encontrar quando assumir. Deixa eu entender, Jogadores então. e ideias. Deixa eu entender, então. Dentro da tua linha, 9 dias dá para mudar muita coisa. eu não estou dizendo que dá para mudar tudo, então, Calci. Não, eu não se falei a isso. qualidade resolve, todos os jogadores sacanearam todos os treinadores até agora. Não é que a qualidade resolve. A qualidade resolve, claro que ela resolve. No- Ela no ano- sozinha não vai por exemplo, resolver. no ano passado, a gente falava aqui, a diferença, porque cada ano é um contexto. Não adianta achar que é o mesmo. Um time envelhece, os outros se modificam, treinadores nos outros são trocados e jogadores contratados. Então, no ano passado, a gente falava assim: o Flamengo ia ganhar 80%, 90% dos jogos com a qualidade que tinha, com pouca organização. Daí a expectativa pelo São Paulo e até o Vitor Pereira. Bem organizado, essa qualidade potencializa, não tem para ninguém. Beleza. O ano foi. É preciso fazer muito péssimo. esforço para ter o ano que o Flamengo Então, teve. e ele teve. Isso eu demais. concordo. E ele Tem teve que esse errar ano. muito. É que agora eu não consigo imaginar que um treinador, mesmo que mude o ambiente, fique tudo maravilhoso e tal, o contexto modificou radicalmente. E eu não consigo entender a interferência do Tite na derrota de hoje, depois do time fazer 1-0. Isso eu tô... Não, Os adversários. É com jogadores. tudo bem, pera, mas aí, não posso aí ignorar tem o uma Grêmio. coisa que me A incomoda muito a nas proteção avaliações da do linha Grêmio. defensiva A pode gente, ser debatida pelo depois de Tite. 2 decisão jogos, de estava mudança. todo mundo falando, que o Flamengo ganhou porque agora tem mais solidez defensiva, porque os jogadores se empenham, porque agora os atacantes, o time marca com 11 e não marca mais com 8. Esse era um discurso... Hoje não fez isso. Se hoje não você fez olhar, isso. Até hoje de manhã. Agora, se você olhar em 7 com os dias, jogadores. mas se você olhar Isso aí. nos últimos 7 dias, 3 jogos, a quantidade de jogadores repetidos, a gente começa a ir Mas, pra outra mas conversa. ô Birne, Mas ele sobre até os mudou, né? jogadores. Mudou o Bruno Henrique, mas Pulgar, Thiago Maia, Wesley, Que Ayrton seja- Lucas, estavam todos lá. Gerson, Pedro, tá todo mundo lá. Eu fui olhar. Então, o que acontece? Mas eu nem entrei nesse assunto para não começar a falar assim, tá todo mundo cansado em três jogos em 7 dias. Pode até estar. Esse também é uma avaliação para o Flamengo do ano que vem. Que é o seguinte, Até porque ele você tem um precisa... elenco amplo, ele, né, o elenco pra não amplo, rodar. e aí entra o trabalho do treinador. De 9 dias, eu não vou exigir a mudança radical. Porque se ele conseguir mudar em 9 dias, é porque a resposta esteve com os jogadores o tempo todo e eles sacanearam todos os treinadores que lá passaram. E a partir de agora vão ligar a chavinha e vão ganhar de todo mundo. Aí é a certeza de que eles sacanearam mesmo. E eu sempre disse aqui, o controle do Flamengo sempre foi exercido do campo para fora.
isso não quer dizer que você tenha sacaneado, mas é o seguinte, esse cara é muito chato. Vitor Pereira, esse cara é muito pentelho. Quer ir para lá? Não, vocês querem arredondar? Vamos embora. Vamos lá, galera. São tantas coisas, né, cara, que a gente enxerga durante o jogo, né? Terminar o jogo derrotado em um jogo que você estava ganhando, né? Até os 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo venceu o Grêmio por 1-0. Daí, o Flamengo perdeu o controle do jogo, deu um apagão, tomou o gol de empate aos 30, aos 35 tomou a virada e aos 40 o terceiro gol do Grêmio. O que aconteceu? Um apagão geral, né? Coincidentemente, foi depois que o Tite mexeu no time. Mas a culpa é do Tite? Será que ele deveria ter segurado um pouco mais o Eric Pulgar? Ele estava amarelado. E esse juiz, ele dava cartão a rodo, né? Cartão amarelo a rodo. Por exemplo, o Everton Ribeiro não fez nada e tomou amarelo. Só um exemplo. Só que, galera, o Tite, em 7 dias, uma semana, é o terceiro jogo dele, cara. Ele teve pouco tempo até aqui. Então a gente não pode chegar e colocar a culpa no técnico. Cara, o primeiro gol do Grêmio saiu com erro de passe do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, depois que começou a negociação, depois que o Palmeiras entrou na jogada, sei lá, de lá pra cá, pode pegar os últimos 3 jogos com o de hoje, ele não fez diferença em campo, não jogou bem. Só que daí o Everton Ribeiro errando passes um atrás do outro, o Gabigol não pega na bola, o Bruno Henrique a mesma coisa, errando muitos passes. O Gerson, cara, ele tá em todo lugar, só que daí hoje ele não fez um bom jogo. O Eric Pulgar fez uma falta danada. Depois que o Tite recua o Thiago Maia para a zaga, o Flamengo toma o gol da virada, sendo que a gente tinha no banco o Rodrigo Caio e o Fábio, preparador físico, falou que o Rodrigo Caio estava apto a jogar, né? Pois é. Por que o Tite não colocou o Rodrigo Caio no lugar do Pablo? Só isso que eu fico me perguntando aqui, e pelo fato dele ter tirado o Eric Pulgar, né? Porque assim, a partir do momento que você tira o Pulgar, daí você já não tem o Fabrício Bruno, que estava suspenso, que são os 2 jogadores que vinham fazendo a diferença na defesa. Daí você tira um zagueiro e coloca um volante de zagueiro, daí, cara, é pedir para tomar gols, né? Então eu acho que o Tite errou nisso, só que não estou aqui crucificando o Tite, não estou pedindo cabeça de ninguém, porque ele nem teve tempo, ele está conhecendo ainda o grupo, só que o Flamengo hoje, cara, jogou mal. O primeiro gol foi com uma jogada individual do Cebolinha, que fez um gol. Eu até falei antes do jogo que seria legal se o Cebolinha fizesse um gol, porque seria a lei do ex, e ele fez. Depois, na bola parada do Everton Ribeiro cobrando falta, o Luiz Araújo fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Pena que esse gol não serviu de nada, né? Saímos derrotados, cara. É isso, galera. O Flamengo fez uma péssima partida. O Flamengo hoje estava em marcha lenta, né, no segundo tempo. O primeiro tempo não foi bom também. A única coisa boa do jogo do primeiro tempo foi o gol do Cebolinha. Tirando isso, o Flamengo jogou igual no segundo tempo. Só que no segundo tempo o Renato Gaúcho mexeu e o Grêmio foi pra cima e conseguiu a virada, né? Lamentável, cara. Fiquei triste porque o Red Bull Bragantino perdeu para o Atlético Mineiro. Era a nossa chance de passar o Red Bull Bragantino, ficar em segundo lugar com 53 pontos. Daí do outro lado, o Palmeiras venceu o São Paulo por 5-0, passou o Flamengo em saldos de gols. A pontuação está igual, 50 pontos. Só que agora o Flamengo é 4º colocado, Bragantino em 2º e Botafogo em 1º. Cara, se a gente tinha um sonho lá longe, né, distante de ser campeão brasileiro nessa temporada, hoje acabou. Acabou porque o Botafogo tem um jogo a menos, né? E tem 9 pontos de vantagem. Já era, galera. Que triste, né? Muito triste. Saudações rubro-negras. Fui.